Glória a Deus, aleluias. Estamos ao vivo, cara? Já nós estamos. Eu vou procurar aqui no Ministério de Honra. Você Você Louvado seja Deus, estamos no ar, né? De volta depois de alguma temporada aí fora do ar. Passamos praticamente 2 meses fora do ar, mas o motivo foi para a honra e a glória de Deus, foi para que a gente pudesse estar em um novo local de transmissão, um canto mais aconchegante, um canto melhor para a gente fazer a obra de Deus. Antes de tudo, gente, vocês que já estão aí conectados através do Facebook, você também que está aqui na nossa Rádio Promesse, uma ótima noite para você, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida nesta noite maravilhosa, através do Facebook e através da nossa Rádio Promesse. Se você que está aí no Facebook e por uma das vezes quer baixar o nosso aplicativo, é facinho, coloca lá Rádio Promesse e rapidinho você está conectado com a gente através da nossa rádio. Louvado seja Deus. Como eu ia falando, a gente teve mudança de espaço, mas para isso acontecer, a gente teve alguém que nos ajudou. E eu queria muito agradecer nessa noite a cada um que contribuiu. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a Deus por esse momento. Agradecer a Deus por um sonho realizado que Ele nos permitiu estar aqui nesse espaço, juntamente com os meus irmãos. Agradecer a minha esposa, a minha família, que foram base fundamental para que essa obra pudesse estar aqui concluída para a honra e para a glória de Deus. Pastor Valdemir, grande homem, que trabalhou aqui incansavelmente, juntamente com o nosso querido irmão Luciano, eu creio que agora está nos assistindo. Irmão Luciano, Diácono Luciano, irmão Deca, irmão Wesley, nosso querido pastor Jonas, meu companheiro de bancada, também teve muito a contribuir, contribuiu muito para que essa obra acontecesse. Nosso querido presbítero Messias, lá do Buriti, também presbítero Messias aqui do Croatá, são 2 presbíteros, todos 2 são Messias, para a honra e a glória de Deus, e vários irmãos que contribuíram, nosso querido pastor Felipe, pastor Jones, muita gente contribuiu para que essa obra pudesse estar acontecendo nesta noite. De frente agora comigo, nosso querido pastor Jonas. A
Paz do Senhor, pastor Jonas. Seja bem-vindo ao mais um programa, depois de uma temporada fora do ar. Mas estamos de volta, né, pastor Jonas? Para a honra e a glória de Deus, falando sempre do amor de Deus. Boa noite, pastor Jonas. Amém, a paz do Senhor, a você que nos assiste pelo Facebook, você que nos escuta pela Rádio Promesse. A paz do Senhor, Diácono Gilda, é um prazer estar novamente voltando, né, com os programas. Praticamente 2 meses aí, mas como você já expressou aí sua gratidão, sua alegria, por um motivo, né? Um motivo da construção desse espaço, né? E também eu louvo a Deus pela dedicação, pelo zelo que você tem tido para essa empreitada, meu irmão, e eu creio que Deus tem honrado e usado vidas também para lhe ajudar, para nos ajudar e contribuir com este projeto, né? Então, Diácono Gildo, como mais uma vez chegamos, né, para fazer o programa, Isso. eu gostaria de ler um texto que fica aqui em Salmos, capítulo 119, verso 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, mas vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Amém? Então, esse texto aqui, ele já deixa um pouco claro do que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus e hoje, como a gente costuma falar sobre temas, né, da Bíblia Sagrada, aquilo que a Bíblia trata de temas relevantes, hoje a gente vai trazer um tema aqui que ele é um pouco instigante para o leitor da Bíblia Sagrada se aprofundar em estudar mais a Bíblia, porque é um tema simples, mas que a gente, muitas das vezes, por não ter o hábito, como os bereanos tinham, de examinar as Escrituras e de ler a Bíblia Sagrada, muitas vezes a gente vai pelo impulsionado por o que muita gente fala, né? E hoje a gente vai ver versículos que não existem na Bíblia Sagrada, né? Nós vamos ver alguns versículos aí que são mais ditos populares do que versículos, né? Talvez um ou outro tenha um versículo similar, trazendo uma ideia parecida, mas nós vamos ver que há alguns textos que é muito citado como se fosse um texto bíblico, que não estão, irmão Gildo. Nós comentamos durante a semana, né? Trocamos alguns textos, e hoje nós separamos alguns para a gente estar fazendo essa aplicação, né? Fazendo esse resumo desses versículos que muitas vezes as pessoas têm como versículos bíblicos, mas por conta da falta do hábito de muitos cristãos de não ler, eles acreditam como sendo versículos, sendo que, na verdade, esses supostos versículos são ditos populares, né? É verdade. Dito populares, né? Tem muitos. Agradecer também ao nosso querido irmão Tiago. Tiago está aqui nos bastidores, na câmera, né? Fazendo essa transmissão. Seja bem-vindo, meu querido. É mais um que vem somar com a gente, porque a gente agora está no novo formato, né, pastor Jonas? Então a gente precisa de mais um para fazer a obra juntamente com a gente. Também o irmão Tiago, que está lá na Rádio Promessa, ele também que dá o suporte para a gente estar aqui também ao vivo pela Rádio Promessa. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, meu irmão, nesta noite. Nossos queridos irmãos que já estão aqui no Facebook, Luiz Lira, seja bem-vindo, meu irmão. Luiz Lira mora aqui pertinho da nossa IAP Croatá. Seja bem-vindo, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida tremendamente. Railton Vilarinho Melo está conectado com a gente. Araci da Costa, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Você que ainda está chegando agora, você que chegou pela primeira vez, você está no Que a Bíblia Diz, né, pastor Jonas? Um programa de perguntas e respostas. Eu só pergunto, né? Quem responde aqui é o nosso querido pastor Jonas. Então vamos começar. Já vou começar perguntando para ele. Hoje nós vamos falar sobre versículos que a Bíblia não diz. Tem muitos versículos que a Bíblia não diz. Você conhece algum? Comenta aí, viu? Comenta Se conhecer algum versículo aí
comente, faça um comentário, a gente vai estar, na medida do possível, acompanhando, né, Diácono Com Gildo? certeza. Você está acompanhando os comentários aí? Com certeza. Pronto, nosso amado Diácono Gildo aí vai pegar o seu comentário e pode até acrescentar aqui no programa, né? Você Com pode certeza. acrescentar, pode ser que seja um versículo que a gente não separou, né? Porque existem muitos, né? E a gente pegou alguns que a gente conhece, mais conhecido para nós, que às vezes é desconhecido de alguém, alguém tem algum conhecido que é usado, um dito popular que é usado, e muitos acreditam que seja um versículo bíblico. Então, compartilhe aí essa informação com a gente, que vai ser muito legal aqui a gente estar lendo o seu comentário aí. Louvado seja Deus. Miriam Pionoro já está aqui conectada com a gente. Ela diz: Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Obrigado, minha irmã. Seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos começar, pastor Jonas. Eu já vou lhe perguntar esse dito, esse versículo. Não sei se tem na Bíblia, você quem vai me dizer. Deus escreve certo por linhas tortas? Isso é versículo, pastor Jonas? Rapaz, isso aí é um dito popular, irmão Gildo. Muitas né? pessoas, por tanto repetirem isso, e às vezes até alguns pregadores entram nessa mania de reproduzirem isso em seus púlpitos, né? E isso é uma ideia que a Bíblia também não compartilha, porque existem alguns ditos populares, irmão Gildo, que a Bíblia até concorda com a ideia do dito popular. Uhum. Por exemplo, um ditado popular que o pessoal fala muito: aqui se faz, aqui se paga. Né? Não é um versículo, é um dito popular, mas a lei da semeadura, que ele compartilha essa ideia, dizendo: o que o homem semear, isso ceifará. Né? Então, compartilha um pouco da ideia da lei da semeadura, que Jesus mesmo fala, né? Que Jesus mesmo deixa como verdade. Mas esse dito popular, Deus escreve certo por linhas tortas, é uma ideia que nem a Bíblia compartilha, né? Por quê? Quem pode dizer que Deus ele pega e faz alguma situação benéfica se transformar em bem? Nós sabemos que Deus pode fazer isso, né? Mas nem sempre a situação de mal que pode se tornar um bem é da parte de Deus. Tem a sua permissão, né? Mas muitas das vezes acontecem as coisas na nossa vida que não tem a ver com como muitos demonizam, né, as coisas, não tem a ver com a ação do inimigo, né? Às vezes nossas próprias ações, né? Por exemplo, o camarada, ele nunca dá manutenção no carro, aí o carro quebra, ele diz que o inimigo estava furioso com ele. Aí ele demoniza, né, a situação. Sim. Então, acho que isso aí, esse negócio de Deus escreve certo por linhas tortas, a Bíblia não compartilha muito dessa ideia. E isso aí pode ser levado em vários sentidos, né? Por exemplo, uma situação que deu errado e no final acabou dando certo. O cara fez errado. Tipo aquele negócio dos fins não justificam os meios, né? Então, é algo que é um ditado popular. A gente não vai encontrar em canto nenhum na Bíblia Sagrada falando sobre Deus escreve certo por linhas tortas. Embora muita gente, por não ler a Bíblia, acredite nisso, né? Mas eu não compartilho dessa ideia. Eu não acredito que a Bíblia também compartilhe dessa ideia. Mas a gente vai ver alguns ditos populares, como esse que eu acabei citando, aqui se faz, aqui se paga, é um dito popular que é um pouco similar à lei da semeadura. Não é um versículo bíblico, mas é um pouco similar. Aqui, o que o homem semear, isso ceifará. Traz uma ideia parecida com o aqui se faz, aqui se paga, né? Por exemplo, se você plantar uma maldade, você paga, você é pago com maldade. Se você plantar o bem, você é pago também com bem. O que muitas pessoas vão falar da lei do retorno, né? A lei do retorno, que Jesus vai dizer que é a lei da semeadura. Então, há alguns ditos populares que a Bíblia confirma a ideia dele, compactua com a ideia dele, mas há outros que são apenas textos distorcidos, ou são textos distorcidos, né? Ou são apenas ditos populares que muitas das vezes nem são, como é que eu posso dizer, de acordo com a Bíblia. Louvado seja Deus. É isso aí. É versículos que a Bíblia não diz, né? Muitas pessoas muitos são versículos, até são similares a versículos, mas é um pouco distorcido.
É porque muitas pessoas não têm a Bíblia sagrada, mas têm a Bíblia sangrada, né? Ela sangra a Bíblia. Interessante, viu? Louvado seja Deus. Conectado com a gente aqui, irmã Dayana Gomes. Pai Senhor, minha irmã, seja bem-vinda ao nosso programa. Francisca Maria, obrigado, minha irmã, pela sua presença. Que Deus abençoe a sua vida. Erquinaldo Andrade também está conectado com a gente. Braz Tessia também está conectado com a gente. Ele diz: na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Esse não tem na Bíblia. Se tem, onde está? Tem, pastor Jonas? Na presença do Senhor, né? Até a tristeza salta de alegria. Quem é o nosso irmão que está dizendo que não tem? Opa, deixa eu ver aqui que passou aqui da minha tela. Deixe-me ver, já estamos de volta. Braz Tessia, né? Exatamente. Meus irmãos, esse daí não tem, viu? Tem não, né? O que tem um parecido lá em Salmos 16, verso 11. É um pouco parecido, que diz: na presença do Senhor há fartura de alegria. Pronto, né? então Na presença do Senhor há fartura de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos 16, verso 11. Então, irmãos, não tem esse na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, né? Exatamente. Tem uma ideia similar. Na presença do Senhor há fartura de alegria. Muito bem, meu irmão. Obrigado aí pela contribuição. É isso aí. Nós não vamos encontrar na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, né? E é um jargão muito usado, né, nos púlpitos, né, Tiago? A gente vê muitas pessoas usando, e para quem não lê, não tem o hábito de ler a Bíblia, passa como se fosse um versículo de fato. Na verdade, existe um similar, que é esse do Salmo 16, verso 11. Na presença do Senhor há fartura de alegria, né? Não é a mesma coisa, não, mas é um pouco parecido. Amém, meu irmão. Braz Tessia, então não tem, meu irmão, a tristeza não salta de alegria, né? Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Na presença do Senhor, há fartura de alegria. Há fartura de alegria. Amém. Luciano Silva, Luci também está conectado com a gente, diz: a paz do Senhor Jesus, meus amados, que maravilha. Este programa está de volta. Obrigado, meu irmão, porque você era um dos nossos ouvintes há 2 meses atrás, quando a gente parou. E quando a gente volta, você está aqui conectado com a gente. Isso é bom, né, pastor Jonas? Isso é bom você manter aquele público, né? Sempre com a palavra de Deus, sempre com nada da gente, né, pastor Jonas? Com certeza. Vamos continuar aqui, mais uma curiosidade, ou mais um versículo que a Bíblia não diz. Diga com quem tu andas, que te direi quem tu és. Está onde, pastor? Na Bíblia? Não é um versículo isso aí, não é um versículo. Existem algumas ideias na Bíblia, se eu não me engano, não sei se é Provérbios, que vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Eu não sei se é em Provérbios, eu não sei onde é que fica bem, mas vai ter outro versículo também, que diz: o homem violento, lá em Provérbios, o homem violento persuade o seu companheiro e guia por caminho não bom, né? Provérbios 16, no versículo 29. Tem uma ideia um pouco parecida, mas não tem nada a ver com esse versículo, esse pseudo suposto versículo, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Existem alguns textos que têm uma ideia um pouco parecida, né? Que as más conversações corrompem os bons costumes, o homem violento persuade o seu companheiro e guia por caminho não bom, que está lá em Provérbios. Mas não existe esse versículo: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E deixa eu trazer mais uma curiosidade aqui, né? Outro aqui que muitos se dizem nos púlpitos, mas que não existe: da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente, né? Até pregadores que dizem: olha, da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Está lá em tal. Inventários, capítulo 3, verso 7, né? Mas o texto que muitos falam dessa maneira, diz assim, ele tem a ideia um pouco parecida, mas é totalmente diferente. Olha aqui o que é que diz lá em Gênesis, capítulo
3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? É muito diferente do que muitos falam nos púlpitos e levam as pessoas, às vezes, a acreditar que aquilo está na Bíblia. Não é parecido com o que diz, né? Que diz assim, da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Aí tem outro texto. Deus cegou o entendimento dos incrédulos, né? O versículo, na verdade, que muitos dizem que Deus cegou o entendimento dos incrédulos, se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que diz assim: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha aqui como é perigoso, né? É quase uma distorção, né? Deus cegou o entendimento dos incrédulos, quando na verdade o Deus deste século não é o nosso Deus que nós cremos. O Deus deste século aqui, a qual ele está se referindo, que cegou o entendimento dos incrédulos, é o diabo. Ficou muito claro, né? Você mesmo identifica. Então, muitas pessoas dizem que Deus cegou o entendimento dos incrédulos, como se Deus tivesse cegado o entendimento para que as pessoas não viessem se arrepender, para que a luz não resplandeça do evangelho e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, como o texto segue dizendo, né? Então, olha como é perigoso. Muitas pessoas falam, Deus cegou o entendimento dos incrédulos, né? Quando, na verdade, o texto que está lá em 2 Coríntios, vai dizer que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Interessante, né? Muitas das vezes, se nós não tivermos uma análise da Bíblia, nós não procurarmos, nós vamos passar, e isso fica passando, né? Vira um ciclo vicioso, de um escuta aqui, e a gente vai muito por esse hábito, de repassar o que se é escutado, sem averiguar, sem ver, como os bereanos foram elogiados na palavra de Deus, porque eles iam examinar se de fato o que Paulo falava condizia com a palavra de Deus, né? Então, por não termos muito esse hábito, os cristãos de hoje em dia, eles vão repassando, e por isso fica esse vício de linguagem nos púlpitos, e fica passando anos e entrando anos, gerações inteiras, falando às vezes um versículo que não está na Bíblia Sagrada, né? Um suposto versículo ou uma distorção do texto sagrado, porque vai naquela influência, né? Aquela bola de neve de as pessoas verem, compartilharem e ir falando, achando que aquilo está escrito na Bíblia, mas não averiguando se de fato é daquele jeito mesmo. E muitas das vezes falado por pregadores, né, pastor? Por pregadores, que às vezes acabam pegando já de alguém. Pega a palavra já pronta, pega o jargão já pronto, ou a distorção já pronta, e por não se esforçarem no estudo bíblico, acabam repetindo, né? Não é nem com má intenção. Às vezes não é nem com má intenção, e às vezes é versículos que a Bíblia até compartilha um pouco da ideia. Entende, irmão Gildo? Só que alguns são uma distorção, como esse aqui. Por exemplo, é perigoso dizer que Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Como a gente vê muitas pessoas, às vezes, repetindo isso. Mas, na verdade, o texto está dizendo: Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, foi o inimigo, Satanás. O texto é claro em dizer que foi Satanás quem cegou o entendimento. O Deus deste século é uma referência ao diabo e não ao nosso Deus, aqui nesse texto. Né? Então, é perigoso, às vezes, a gente repassar ou repetir isso sem averiguar de fato o texto sagrado. Louvado seja Deus, você está no programa que a Bíblia diz, né? O assunto hoje é versículos que a Bíblia não diz. Lembrando que ficamos há praticamente mais de 2 meses fora do ar, mas de volta aqui para falar do amor de Deus, no nome santo de Jesus. Você que está nos ouvindo pela Rádio Promessa também, bênção de Deus, seja bem-vindo ao nosso programa nessa noite. Está conectado com a gente aqui Cristina Silva, obrigado minha irmã pela sua presença. Aparecida Gonçalves, nosso querido pastor Siloí Faria chegou aqui com a gente, pastor Jonas, grande homem de Deus, homem que calma, tá no meio.
Tô montando a câmera. Voltou. Louvado seja Deus. Então, voltando aqui, pastor Siloí conectado com a gente, grande homem de Deus. Passou uns tempos também aí parado, crise de garganta, assim como ele falava. E a gente sempre estava lá divulgando que em breve voltaria. E ele deu uma força tremenda para a gente divulgando o nosso programa novamente. Seja bem-vindo, pastor Siloí Faria. Ele diz, abençoado retorno. Obrigado, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida também. Ele faz uma referência também ao nosso estudo, viu, pastor João? Ele diz, estúdio Bênção de Deus. Obrigado, pastor Siloí, que Deus abençoe a sua vida. Ney Silva, nosso querido irmão Ney, também está conectado com a gente. Louvado seja Deus pela sua vida. Você está no que a Bíblia diz? Assunto hoje é versículos que a Bíblia não diz. Deixa eu continuar aqui, pastor Jonas, porque ainda tem algumas curiosidades, viu? Que eu tenho para saber se isso é versículo mesmo ou se é dito popular. Como diz isso aqui. Dando o que se recebe, pastor Jonas? Isso é versículo ou é dito popular? Muitas pessoas usam esse versículo, né? Diácono Gildo, Tiago, né? Muitas às vezes usam até no intuito de pedir, né? Dizendo dando que se recebe, está lá em Inventários, capítulo 3. Já vi muito. Muitas pessoas pegam é um texto distorcido. Na verdade, a Bíblia não vai dizer que é dando que se recebe. A Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber, né? Então, às vezes, eles fazem essa distorção para ganhar força, o apelo do pedido, né? Muito do pedido para às vezes explorar a fé das pessoas, né? Porque a gente sabe que existem as instituições da Bíblia Sagrada quanto ao dízimo, à oferta, né? Mas às vezes esse é para tirar algo a mais, né? Esse pedido de dando que se recebe. Uma fé mesmo? Muitos usam de má fé, outros até ingenuamente, né? Por ouvir e acabam repetindo no apelo até para as pessoas serem mais fiéis, né? Às vezes sem a intenção de tirar. Mas muitas das vezes é usado de forma distorcida para tirar, né, dinheiro das pessoas. Que, na verdade, o texto vai dizer que é melhor dar do que receber. Deixa eu ver se eu separei aqui. Está lá em Atos. Está lá em Atos, capítulo 20, verso 35. Diz assim, ó. Tenho mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse... Mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Então a gente vê que não tem muito a ver com o texto dando que se recebe. Tem uma diferença muito grande. Jesus vai falar que melhor está na condição de abençoar, de dar, do que de pedir, do que de receber. Tem que haver muito mais alegria no nosso coração em dar, em repartir, do que muitas das vezes está na condição de pedinte, de receber, né? Então, por isso que ele diz, melhor, bem-aventurado coisa é dar do que receber. Então, não existe esse texto, além de não exigir esse texto, é perigoso, por quê? Porque é uma distorção do texto de Atos, capítulo 20, verso 35, que diz que é melhor, é mais bem-aventurado dar do que receber, né? Não é dando que se recebe, mas é melhor dar do que receber. Glória a Deus. Chegando aqui com a gente Clarice Borges. Seja bem-vinda, minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Pastor Jonas, o dinheiro é a raiz de todos os males? Onde se encontra esse versículo, pastor? Está no Novo Testamento ou no Velho Testamento? Né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Eu acho que é o próprio Jesus que vai falar, mas não é bem assim, viu? Não é assim? Não é assim. Sim. É o amor ao dinheiro, né? Vamos corrigir, né? O amor ao dinheiro. Deixa eu ver aqui se eu tenho esse texto aqui separado. Deixa eu ver. Tá lá. Não é Jesus que vai falar. Tá lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Eu me enganei aqui, não está nos evangelhos. Perdão, irmãos, está lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Ó. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então veja bem, irmão Gildo,
e você que nos ouve, né, pela rádio, nos assiste pelo Facebook, não é o dinheiro em si, né, que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, é onde está o seu coração, né? É o que Jesus vai fazer o teste com um jovem rico, né? Jovem rico, eu guardo todos os mandamentos. E Jesus pega e diz, pois reparte teus bens com os pobres e me segue. Pesou, né? Aí a palavra de Deus diz que vendo ele que tinha muitos bens, né? Ele pensou muito e não seguiu Jesus, né? Ele voltou atrás, né? Por quê? Porque o seu coração estava nas suas riquezas, estava no seu dinheiro. Então, se o dinheiro fosse a raiz de todos os males, era muito fácil resolver todos os males da sua vida, irmão Gildo. Era fácil. Era fácil, sabe por quê? Eu ia dizer assim, me dê todo o dinheiro que você tem aí rapaz, e coloque aqui no meu bolso, né? Ou então, pegue sua conta e faça um pix para mim, aí você resolveria seus males, né? Mas já que não, o dinheiro não é a raiz de todos os males, você ainda continuaria a sofrer. E sofrer mais, porque estaria pobre, sem nenhum centavo, né? Então, ia sofrer era mais, os seus filhos iam penar, então não é o dinheiro em si, mas é aonde nós colocamos ele em nossa vida. Se ele, há um ditado popular que diz que o dinheiro é um bom funcionário e um péssimo patrão, né? Então, o dinheiro ele não pode nos governar, ele não pode ser a prioridade, está acima de tudo em nossas vidas. Em primeiro lugar, tem que estar Deus. O dinheiro tem que ser um servo para nós, ele tem que nos servir, né? Ele tem que nos servir no sentido de quê? De suprir nossas necessidades, de abençoar o reino de Deus, de repartir com o próximo. Então, ele deve estar a nosso serviço, não nós ao serviço do dinheiro, né? Nós não podemos ser dominados pela avareza, nem controlados pelo amor ao dinheiro. Então, o amor ao dinheiro, aí sim, é a raiz de toda espécie de males. Por quê? Porque por ele vem a cobiça, por ele vem a ganância, por ele vem a avareza, por ele vem, como é que eu posso dizer, a quem é ganancioso ao extremo, que só pensa em si próprio, né? Eu esqueci, a palavra me fugiu da mente. Mas por ele vem a avareza, há pessoas que só pensam em si, aí você vê as disputas por poder, né? Por causa do dinheiro, né? E muitos pobres sofrem, né? Com essa disputa de governantes, por poder, por dinheiro. Então, o amor ao dinheiro, quando eu coloco o dinheiro em primeiro lugar na minha vida e eu busco ele a todo custo e ele começa a me dominar, a controlar minhas atitudes, minhas emoções, aí sim torna-se um mal. Mas ele sendo um servo, né, para a gente, nós sabendo controlar, dominar a questão financeira, o dinheiro, ele é uma bênção. Por quê? Porque com ele nós podemos abençoar a obra de Deus, com ele nós podemos contribuir para o evangelho de Deus, para a pregação do reino de Deus, com ele nós podemos sustentar a nossa família, nossos filhos, né, suprir as necessidades do nosso lar, da nossa casa. Então, o dinheiro ele é uma bênção quando ele não é primeiro lugar nas nossas vidas, né? Louvado seja Deus, é verdade. Osano da Deuciliane também está conectado com a gente. Um abraço, meu irmão. Luiz Davi, louvado seja Deus, Deus abençoe a sua vida. Nesta noite, no nome santo de Jesus, você está no que a Bíblia diz, viu? Seu programa de perguntas e respostas, sempre falando da Bíblia, sempre falando do amor de Deus. E esta noite a gente está falando sobre versículos que a Bíblia não diz, né, Pastor Jonas? Pastor Jonas, por que existe tantos versículos criados, inventados? Por que tantos, Pastor Jonas? Bom, Diácono Gildo, como eu já comentei, eu falei até um pouco sobre isso, exato. Que muito se existe distorções ou invenções de versículo, ou ditos populares que são acreditados como versículo, muito pela falta de hábito de ler a Bíblia Sagrada de muitos e pelo aquele efeito como é que eu posso dizer, propagação repetitiva, pela preguiça tanto dos pregadores quanto dos leitores da Bíblia, de averiguar o texto em si, de averiguar se aquilo mesmo é um texto sagrado, e repassam, né? Aquele negócio de eu ouvi no púlpito, então eu vou lá e falo no púlpito, ou então eu ouvi e acreditei
que estava na Bíblia e fui lá e repassei. Aí fica sendo repassado de geração em geração, vira um vício de linguagem nos nossos púlpitos, por falta do hábito das pessoas de lerem a Bíblia Sagrada, de extraírem as ideias do texto, de fazerem uma exegese do texto bíblico, né, de uma aplicação pessoal do texto bíblico, e vão mais pelo que eu ouvi falar. É repassado pelas pessoas que muitas das vezes não leem a Bíblia e vai pelo que ouvi falar. Ouviu o pregador fulano de tal falando, então ele vai e repassa também como uma verdade, como um texto bíblico. Louvado seja Deus. Mente vazia é oficina do diabo? Esse versículo está na Bíblia? Mente vazia é a oficina do diabo. É um ditado popular. Ditado. Não existe, isso não é texto bíblico. Irmão, nem ele comenta assim, Diácono. E aquele que dizem, Deus tarda, mas não falha. Já ouvi também esse. Já ouvi muito, né? E muitas pessoas acreditam que isso é um texto bíblico. Mas, irmão, nem não é um texto bíblico, né? Você lembrou bem aí. Obrigado pela contribuição, meu irmão. Não é um texto bíblico, Não né? é. Deus, as coisas acontecem no momento que Ele determina, né? Ele é soberano, Ele é quem controla o universo, né? É muito parecido também, Diácono Gildo, com aqueles que dizem, não cai nenhuma folha de uma árvore se Deus não permitir, né? Não tem? Não existe esse texto. E muitas pessoas acreditam que existe, né? Como está escrito? Eu acho que existe um parecido. Deixa eu ver aqui se existe um texto parecido que eu separei aqui. Com essa ideia de que não cai nenhuma folha se Deus não permitir. Esse. Vamos ver aqui se tem. Se não encontrar, vamos para frente. Certo. Tá aqui. Deixa eu ver se tem algum texto. Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Se alguém achar esse versículo, irmãos, me mostre, porque não existe, viu? E também esta ideia até é bíblica, né? A Bíblia compartilha com essa ideia. Por quê? Porque Deus é soberano. Nada acontece se não for da sua permissão, se não for da sua vontade. E isso, de fato, a Bíblia defende essa ideia. É porque Ele é soberano. Mas não vai ter um texto bíblico que vai falar que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, né? Ou até pessoas vão dizer um pouco diferente disso. Tem pessoas que eu já ouvi falar, pregadores falar, que não cai um pássaro, né, numa floresta se Deus não permitir. Pode ter até um versículo parecido, não separei, mas não cai uma folha de uma árvore se em Deus não querer, não existe. Se algo acontece a partir de seu decreto, ele não é o único, ele é o onipotente. Todavia não existe esse versículo, mas sim a ideia. O pensamento existe na Bíblia, mas não com essas palavras, irmão Gildo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos caminhando para os 10 minutos final, mas o assunto é tão bom que o tempo passa rápido, né, pastor Jonas? Obrigado a você que está conectado com a gente, você que está chegando aí, que Deus abençoe tremendamente a sua vida nessa noite, nesse retorno do que a Bíblia diz, né? Estamos de volta, avisa aí, divulga aí para os demais, para seus amigos, que a gente está de volta com o que a Bíblia diz. Fazer o bem sem olhar a quem, né, pastor Jonas? Fazer o bem sem olhar a quem também é um dito popular, né? É um dito popular, né? O texto sagrado, muitos textos vão até compartilhar com essa ideia de você fazer o bem sem levar em consideração, né, a quem, ou sem esperar nada em troca, mas não com essas palavras, né? O próprio Jesus vai dizer, o que quiseres que os outros vos façam, façai vós também, né? É ajudar. Então, mas com essas palavras não, é mais um dito popular. Pronto. Eu venci o mundo, vós vencerás também. O texto termina aí, eu venci o mundo, né? Jesus Cristo vai falar, no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, para aí o texto, né? Embora a Bíblia confirme a ideia que nós em Cristo venceremos também, apenas é um acréscimo que muitos pregadores fazem nesse texto, né? Muitos pregadores fazem um pequeno acréscimo, de vós também vencerás. Mas não existe esse acréscimo, né? O texto termina aí, eu venci o mundo. Mas em Cristo nós podemos ter a ideia, a Bíblia defende o pensamento de que em Cristo nós venceremos sim. Louvado seja Deus. Jesus é o médico dos médicos?
Esse versículo existe? Não é um versículo. A Bíblia também compartilha com essa ideia de que ele é médico dos médicos porque ele cura qualquer enfermidade, né? Ele ressuscita um morto, né? Então ele é o médico porque ele tem toda a ciência, né? Ele tem toda a ciência do seu controle, né? Toda a medicina está no controle de Deus. Então, com a ideia, a Bíblia compartilha, mas não dessa maneira, não tem texto para mim. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Uma noite maravilhosa para você. Em nome santo e maravilhoso de Jesus. Tem mais algum aí, Diago? Porque eu tenho alguns aqui separados aqui. Opa, manda aí que eu ainda tenho aqui, mas Vamos ver aqui? deixa eu falar aqui com nossos amados irmãos. Luiz Alencar está conectado com a gente. Kenny Ferreira, abraço, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Tiago André, nosso querido irmão Tiago, louvado seja Deus. Luzia Messias, que está conectado com a gente. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, no nome santo de Jesus. Deixa eu ver se volta. Tem um delay de 30 segundos. Glória a Deus. A gente teve um problema técnico aqui, mas já estamos de volta. Já foi solucionado. O som já está bem perfeito, né? Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar aqui. Jeane Silva também está conectado com a gente. Rodinei Rodrigues, a paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos lá, pastor Jonas, continua aí. Como você ia falando, ou então eu mando daqui. Bom, um texto, né? Vamos Isso. lá. A gente já citou alguns, eu tenho alguns separados aqui. Vamos lá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, Já né? ouvi também esse. Outro ditado popular, mas o texto diz assim, ó: todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26, verso 52. Né? É uma ideia similar, né? O que a Bíblia Sagrada realmente fala sobre isso é parecido, né? Mas todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então vamos lá. Outro texto aqui: o amor encobre. Olha aqui que interessante, ó. O amor encobre uma multidão de pecados. Será, irmão Gildo, que o amor encobre uma multidão de pecados? Encobrir traz o sentido, a ideia de esconder, né? Acobertar. Verdade. O amor não acoberta, não esconde uma multidão de pecados. O texto vai dizer em 1 Pedro capítulo 4, verso 8, o amor cobrirá uma multidão de pecados. E sabe qual é a diferença? Sim. Que cobrir não é a mesma coisa de encobrir. Muitos pregadores, né, e muitas pessoas falam até nos púlpitos: o amor encobre uma multidão de pecados. Explica aí, pastor. Como se Jesus acobertasse o pecador, né, ali passasse o pano pro errado, né? E Jesus não passa o pano pro errado, né? Então, o amor cobrirá uma multidão de pecados. Cobrir significa, neste versículo, quer dizer perdoar. O amor cobre uma multidão de pecados, por quê? Porque o amor perdoa a multidão de pecados, irmão Jesus. Né? Cobrir nesse versículo é perdoar. Encobrir, se fosse encobrir, seria esconder. E Jesus não passa pano para o errado e nem encoberta o erro de alguém, né? O Salmo 32 vai dizer: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, né? Não é encoberto, né? Então, já com relação a encobrir, o que diz a palavra? Olha aqui: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Então, muitos pregadores falam esse texto nos púlpitos, ou até pessoas acreditam que o amor encobre uma multidão de pecados, enquanto o amor cobre uma multidão de pecados, né? Encobrir é acobertar, é esconder, e o amor não esconde nem acoberta, né? Ele perdoa, ele cobre. Glória a Deus.
Que programa maravilhoso, hein? Hoje está uma bênção de Deus. Obrigado pela sua presença. Agnaldo Campos também chegando aqui com a gente. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Seja bem-vindo. Você está no Que a Bíblia Diz. E aí, Thiago, lembrou de algum? Falando sobre versículos que a Bíblia não diz. E aí, cinegrafista, lembrou de algum versículo que a Bíblia não diz? Você sabe algo? Manda aí pra gente que a gente compartilha com nossos amados irmãos. Ainda tem um aqui, pastor Jonas. Vamos fechar com esse, né? 5 para as 8. 5 para as 9. 5 para as 21 horas. A gente já está encerrando o nosso programa. Mas eu tenho um ainda aqui para você, viu? Pronto. O cair é do homem. Manda ver. O cair é do homem e o levantar é de Deus, pastor Jonas, diz exatamente assim a Bíblia? Não tem esse versículo, né? Não tem? Não tem. O que nós temos é alguns versículos parecidos com esse, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Muitas pessoas falam como se existisse. Existem ainda outros, olha aqui, que são parecidos. Lá em Salmo 145, verso 14, diz assim, ó: o Senhor sustenta aos que caem e levanta aos abatidos, né? É um pouco parecido, né? Mas não tem esse, o cair é do homem e o levantar é de Deus. E tem até um que vai dizer, né? O justo pode cair, né? Mas Deus o levanta, né? O justo pode cair 7 vezes, Deus o levanta. É mais ou menos parecido. Existem textos parecidos, mas não é a mesma coisa. Aí tem olha aqui, muito que é dito em pregações, né? Vinde como estais. Né? Não tem esse texto, né? A palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também Jesus vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Não, pode até a pessoa vir como estais, sendo que não tem o texto, né? Pode até ela aceitar o convite, mas no momento em que ela aceita o convite, ela precisa ter uma mudança de vida, precisa ter uma transformação. Né? Porque aí, senão não adiantaria de nada, hein, pastor João? Vinde como estais e ficar como estais não tem sentido, né? Seria um pouco... Até com esse apelo de vinde como estais, pode até muitas pessoas aceitarem a Jesus, mas na medida que elas vieram do mundo, assim como elas estavam, Jesus aceita, né? A palavra de Deus diz que aquele que vem ao Senhor, de maneira nenhuma ele lança fora, né? A palavra do Senhor compartilha essa ideia, que de maneira nenhuma ele lança fora, ele aceita da maneira que a pessoa está. Mas na medida que ela vem, na oportunidade que ela aceita de chegar até o Senhor, ela precisa mudar, né? Então, ela pode até vir como está, mas tem que ter uma mudança logo de vida. Às vezes é um processo. Nem sempre é rápido, né? Alguns mudam mais rápido, alguns passam pelo processo da regeneração mais rápido que outros, mas tem que haver a mudança. Glória a Deus. Givanildo Alves está conectado com a gente. Um sábado abençoado para você também, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Então, chegamos ao final do nosso programa, né? Agradecendo a você que esteve conectado até agora com a gente. Lembrando a você que toda sexta agora, né, pastor? A partir das 20 horas nós estamos aqui com o nosso programa de costume, o que a Bíblia diz. Vamos orar, pastor Jonas, agradecer a Deus, agradecer a você que ficou aí sintonizado através da Rádio Promessa, que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Você que está aqui no Facebook também, que Deus seja contigo nesta noite. Vamos orar, pastor Jonas, algo a mais a acrescentar? Fique à vontade, meu pastor. Não, eu acredito que os textos que a gente trouxe, né, para expor, a gente conseguiu expor, e na medida do possível, eu creio que esse vício de linguagem, né, se você tinha alguma dúvida, achava que esses versículos estavam na Bíblia, vai mudando no decorrer do conhecimento da palavra de Deus, porque como o texto diz lá em Salmos, né, Salmos 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, na medida que nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos identificando o que está errado em nós, o que nós precisamos melhorar e a verdade para nossas vidas. Glória a Deus.
Vamos orar? Vamos orar, pastor Jonas, agradecer a Deus por mais um programa concluído, né? Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, Aleluia. queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos permite, depois de 2 meses, Senhor, estarmos aqui diante da tela desse celular, com a ajuda do irmão Tiago, do Tiago também, lá da comunicação, Senhor, que colocou este programa na rádio. Nós te pedimos pela vida de cada um que nos ouviu, que nos assistiu pelo Facebook, abençoa, que a tua palavra, Senhor, ela venha estar viva em nossos corações e que nós venhamos ser iluminados dia após dia por ela, para que andando nós não venhamos tropeçar até o dia da tua vinda e venhamos ser encontrados perseverantes na tua palavra, conhecendo, na busca, Senhor, pelo conhecimento da tua palavra, que ela sim tem o poder de nos transformar, tem o poder de nos libertar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, assim diz a tua palavra, e por isso nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por isso nós te agradecemos por este programa, por cada vida que esteve conosco. Em nome de Jesus nós te pedimos uma bênção especial para cada um. Amém e graças a Deus. Aleluia. Obrigado pela companhia amiga de todos vocês que estão no Facebook, você que ficou aqui pela Rádio Promesse. Seja todo bem-vindo, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro no nome santo de Jesus, pastor Jonas. Amém. Amém. Graças a Deus.